Agora vamos fazer a configuração de pulverização. Acionando o ícone de configurações, novamente. Acionando agora o ícone de pulverização, mais uma vez. O sistema entra na tela de configuração de pulverização, onde nós vamos selecionar o ícone trabalhos e confirma. Agora vamos escolher qual o bico. Nesse caso, como exemplo, bico leque 02 amarelo. E aciona o ícone de edição. A vazão do bico e a pressão já são parametrizadas no sistema de acordo com o padrão ISO. Vamos alterar a taxa de aplicação. Taxa 1, ícone de edição. Como exemplo, vamos utilizar a taxa de 125 litros por hectare e ícone de confirma. O sistema automaticamente retorna para a tela de edição de trabalho. Nesse exemplo, vamos manter a taxa de aplicação como 100 litros por hectare. E acionamos o ícone para retornar para a tela de trabalhos de pulverização. Definido o bico, acionamos a tela de confirmação. E automaticamente o sistema retorna para a tela de configuração de pulverização. Os demais parâmetros dessa tela já vêm definidos de fábrica e não devem ser alterados. Caso seja necessário, consultar o manual da Agris. Uma vez definida a configuração dos bicos, retornaremos para a tela inicial. Vamos agora iniciar a operação. Para iniciar uma operação, deve ser selecionado o ícone Navegação e depois o ícone Criar talhão. O sistema abre a tela de resumo de configuração, aonde são inseridos os dados de acordo com o trabalho a ser realizado. O computador de bordo já traz automaticamente um código numérico sequencial para os parâmetros talhão e evento. Entretanto, o operador pode alterar esses códigos para adequar o sistema à sua forma de organização e interpretação, utilizando um teclado alfanumérico. Para realizar essa alteração, leve o seletor até o ícone talhão e acione o ícone de edição. Nesse caso, definiremos como M01. Confirma através do ícone de confirmação, retornando automaticamente para a tela de resumo de configuração. Agora, vamos alterar o item evento, levando o seletor até esse item e acionando o ícone de edição. Neste caso, como exemplo, vamos escrever herbicida, identificando que essa operação será de aplicação de herbicida. Acione o ícone de confirmação, retornando novamente para a tela de resumo de configuração. Continuando a configuração, passamos para os demais parâmetros. Tipo de guia. Uma vez selecionado o item, acione o ícone de edição. De acordo com a topografia da área a ser trabalhada, define-se a forma de deslocamento ao longo da operação. O sistema disponibiliza 4 opções, sendo elas reta, curva, livre e projeto. Uma vez selecionado, acione o ícone de confirmação. Para entender mais detalhes de cada uma dessas opções, consulte o manual Agris. Trabalho de pulverização. Esse item define o bico a ser utilizado. Neste caso, estamos utilizando o bico leque 02 amarelo, já configurado anteriormente. Caso seja necessário alterar, acione o ícone de edição.
selecionando o bico desejado e retornando à tela através do ícone de confirmação. Operação. Como o nosso computador de bordo está instalado num pulverizador, manteremos sempre a operação descrita como pulverização. Operador. Neste item, pode ser colocado o nome específico do operador. Para tanto, acione o ícone de edição e use o teclado alfanumérico. E acione o ícone de confirmação. Cultura. O operador vai descrever qual é a cultura que está sendo tratada. Acione o ícone de edição e descreva a cultura e acione o ícone de confirmação. Máquina. Nesse ícone pode ser definido o tipo de trator e implemento que está sendo utilizado naquela operação. Implemento. Nesse caso, o equipamento já está pré-configurado para o computador de bordo, conforme informado anteriormente. O mesmo acontecendo para o número de sessões, distância do implemento. Esse item já está também pré-configurado e define a distância entre a antena de GPS e o ramal de bicos. Sobreposição é a faixa em centímetros que se deseja sobrepor. Neste caso, por estarmos trabalhando com GPS, faixa de sobreposição 0. Importante ressaltar que os itens implemento, número de sessões, distância do implemento e sobreposição não são possíveis de editar, tanto que não aparece o ícone de edição no lado direito da tela. Para iniciar uma operação, deve ser selecionado o ícone navegação. Podemos iniciar uma nova operação criando um talhão ou abrir um evento já iniciado anteriormente. Acionar o ícone abrir evento e abrir evento novamente. E escolhe o tipo de operação a ser realizada. Continuando um último evento, continuando um evento qualquer, ou também acionar diretamente um novo evento a partir dessa tela. Ou então, retornando para a tela inicial. Retorna novamente e retoma a tela de escolha uma opção. Vamos iniciar a operação criando um novo talhão. Acione o ícone navegação e o ícone. Uma vez definidos todos os itens na tela de resumo de configuração, vamos iniciar efetivamente a operação, acionando o ícone de avanço e confirmando o início da navegação. Importante lembrar que a tela só será liberada para iniciar a operação após a captação do sinal de GPS. Para iniciar a operação, primeiramente é necessário definir qual a taxa de aplicação que será utilizada, dentre as duas parametrizadas anteriormente. Neste exemplo, temos a taxa 1 a 125 litros por hectare e a taxa 2 a 100 litros por hectare. Acione o ícone de opção de pulverização no lado esquerdo da tela e, em seguida, acione o ícone da taxa de aplicação desejada, 1 ou 2. E retornamos para a tela anterior, acionando o ícone de retorno da tela. Em seguida, é necessário definir o traçado de deslocamento na área a ser trabalhada. Quando se trabalha com o tipo de guia projeto, esse traçado já tem seus dados previamente inseridos no computador de bordo.
para os tipos de guia reta e curva, é necessário, primeiramente, marcar os pontos A e B. Como neste exemplo foi definido o tipo de guia reta, então vamos marcar os pontos A e B. Para tanto, iniciamos a pulverização pressionando o botão vermelho localizado na parte superior da lateral direita do computador de bordo, ou então acionando o ícone de pulverização no canto inferior esquerdo da tela. Pressione o ícone com a letra A no lado direito da tela para marcar o ponto inicial. Observe que o local onde estava o ícone com a letra A é substituído automaticamente pela letra B. Vale lembrar que estamos fazendo uma simulação. Na condição real, ao chegar no ponto final, pressione o ícone com a letra B. Note que as guias são automaticamente formadas, demonstradas através de linhas e números que surgem na tela. Observe também que após demarcados os pontos A e B, a barra de luz na parte superior do computador de bordo começa a funcionar, onde o operador pode se guiar através do mapa na tela ou através das barras de luz. Agora vamos identificar e conhecer cada informação apresentada na tela de navegação. Velocidade real de trabalho em quilômetros por hora. Distância da guia, que é a diferença na unidade métrica entre o posicionamento do pulverizador e o centro da linha mestre mais próxima. Área acumulada real aplicada em hectares. Taxa-alvo de aplicação em litros por hectare, parametrizada e escolhida anteriormente ao início da operação. Taxa real de aplicação em litros por hectare. Ícone para informações complementares. Ícone para pausar a navegação, que consequentemente também interrompe a pulverização, sendo normalmente utilizado quando há necessidade de reabastecimento de cauda. Observação: após acionar esse ícone, a figura é substituída por outro ícone de reinício da operação. Ícone de deslocamento de linha, geralmente utilizada nas retomadas de trabalho após longo período de interrupção. Veja mais detalhes no Manual Agris. Seções das barras de pulverização, que podem ser abertas ou fechadas manualmente pelo operador, acionando o ícone específico de cada seção na tela. Ícone de início e parada de pulverização. Ícone de ferramentas gerais, que veremos mais à frente. Ícone de informações gerais, que também será apresentado com mais detalhes à frente. Ícone de opções de pulverização, já vistos anteriormente. E o ícone de saída da tela de navegação. Ícone para informações complementares. Ao acionar esse ícone, aparecem outras 3 opções de navegação no lado direito da tela. 1. Manutenção do limite, onde é escolhida a forma de fechamento do limite de uma área específica. Veja mais detalhes no Manual Agris. 2. É uma opção de visualização da tela, podendo ser em 2D ou 3D. 3. Zoom, com 4 diferentes escalas de aproximação da tela. Para retornar à tela principal de navegação, acionar o ícone de retorno. Opção de pulverização. Como já apresentado, no lado esquerdo da tela há um ícone de opção de pulverização, que, quando acionado, leva a outra tela de navegação, na qual é possível determinar a forma de controle do corte de seção e da taxa de aplicação. No lado direito aparecem 2 ícones para definir o modo de corte de seção, sendo eles automático, ícone superior com a letra A, ou manual, ícone inferior com a letra M.
No lado esquerdo, temos as opções de taxa de aplicação, taxa 1 e taxa 2, previamente parametrizadas e de controle automático. E também há um ícone com a letra M para controle manual da taxa de aplicação, que uma vez acionado, aparecem outros dois ícones do lado direito da tela, e é através deles que se faz o controle da taxa de forma manual. Vale ressaltar que, independentemente da forma utilizada para definir a taxa de aplicação, é possível realizar o controle de corte de seção nas opções automática ou manual. Para retornar à tela principal, acione o ícone de retorno. Informações gerais de navegação. Também como já visto anteriormente, na tela principal de navegação há um ícone de informações gerais. São 8 variações de tela em relação às informações que são apresentadas entre o mapa de aplicação e os ícones das seções da barra de pulverização. Para alternar essas opções de tela, deve-se acionar o ícone mencionado, que é identificado com a letra I disposto no lado esquerdo da tela. Caso queira conhecer mais detalhadamente o significado de cada informação, consulte o Manual Agris. Abastecimento. Toda vez que for realizar o abastecimento do tanque de pulverização, tem que ser feito o registro no computador de bordo. Essa operação é feita através do ícone de ferramentas gerais, também chamado de ícone de ferramentas da navegação, localizado no lado esquerdo da tela principal de navegação. Ao acionar esse ícone, aparecerá o quadro de configurações. O sistema já está parametrizado para assumir automaticamente a opção de abastecimento com o tanque cheio. Se esta for a opção do abastecimento, apenas acione o ícone de confirmação e automaticamente o sistema retornará para a tela principal. Caso o abastecimento seja feito em quantidade parcial do tanque, então é necessário informar o volume de cauda que será abastecido. Para tanto, mova o seletor para a segunda linha do quadro, nível tanque. A movimentação do seletor pode ser feita através do toque na tela sobre a linha desejada ou através das setas que aparecem no lado direito da tela. Uma vez posicionado o seletor no nível tanque, acione o ícone de edição. Aparecerá então uma tela para a digitação do volume de cauda parcial. Observação: o volume de cauda digitada tem que ser igual à quantidade que ficará no tanque após o abastecimento. Por exemplo, supondo que já havia 200 litros de cauda no tanque e o abastecimento seja de mais 1.000 litros, então tem que ser digitada a soma dessas quantias, ou seja, 1.200 litros. Após a digitação da quantidade, acione o ícone de confirmação e o sistema retornará para a tela com um quadro de configurações. Acione o ícone de retorno para concluir a operação e retornar à tela principal de navegação.